Fala aí, pessoal animado, pessoal querido, pessoal feliz da turma 601, que saudade de vocês. Vocês são incríveis, hein? Estão avançando bastante com os conteúdos. Estamos entrando na civilização grega. Nós falamos alguma coisa na semana passada e vamos dar continuidade. Os gregos é o berço da civilização ocidental. É pelos gregos que nós vamos ter a política, influência no esporte, influência na economia, influência na arte, influência no pensamento, influência na forma de olhar, de pensar, de agir, de andar. Tudo tem influência através dos gregos. Filosofia nem se fala, né? Arquitetura, também não diz nada, porque tudo é influência deles. Tudo que nós temos hoje de bom é dado pelos gregos. Os caras foram realmente surpreendentes a pensar a respeito do humano como Sócrates. Isso foi inédito. Não se pensava como ele pensou. Antes de Sócrates existiram os pré-socráticos. Depois de Sócrates você começa a ter uma nova dimensão sobre o conhecimento humano e você vai estudar filosofia, você vai ficar fascinado. É muito bom. Mas isso é outra história. Vamos falar sobre a influência política a respeito da Grécia. E vamos falar sobre as polis gregas. Você já ouviu aquele termo metrópole? Influência grega. Petrópolis, influência grega. O que eram as polis? Vamos entender inicialmente na página 280. A civilização da Grécia antiga era organizada em cidades e estados. Cidades que unia pessoas, estado é porque ela tinha uma administração. Essas cidades, chamadas de polis, eram como países independentes. Então, a Grécia, vamos pensar na Grécia, ela era constituída de várias polis, várias cidades e estados independentes. Todas falavam grego, tinham basicamente a mesma cultura, mas eram diferentes em termos de organização. Pensa no Brasil. O Brasil é um país, é uma nação, com vários estados. Então o Brasil tem o Rio, tem São Paulo, tem Minas. Cada estado é como se fosse uma polis. Ela tem a sua administração, tem seu representante. É mais ou menos isso. Então, quando falava o Império Grego, ele era constituído por polis, cidades e estados independentes. E algumas são muito clássicas. Você precisa saber matéria da avaliação, tá? Atenas, Espartas, Tebas, Coríntios, Argos, Mégara, Mileto, Éfeso e Delfos. Dentre outras também, mas essas são as mais importantes. Atenas. Inclusive, hoje é incrível visitar Atenas. Atenas, ela faz menção a uma deusa grega da sabedoria. Esparta é uma cidade-estado independente e muito característica. Você tem ali a guerra. Você tem os espartanos, né? Quem já viu aquele filme 300 de Esparta sabe o que eu estou falando. Tebas, Corinto é muito visto isso na Bíblia. Argos, Mágara, Mileto. Tales de Mileto foi considerado um dos primeiros filósofos. Era Tales, o homem Tales, que habitava em Mileto. Éfeso fala na Bíblia, Delfos. Então eram cidades importantes, você precisa saber, tá? Isso vai ser cobrado. A cidade-estado, baseada em fidelidades tribais, foi de modo geral a primeira associação política durante os primitivos estados da civilização. Poxa, eu estou falando aqui de organização social política, atribuída a quem? Aos gregos. E, Tiago, como é que era a forma de governo na Grécia? Como é que cada polis se organizavam politicamente? O Brasil é organizado pelo sistema republicano democrático. Ou seja, você tem uma opinião política. Aí eu curto a esquerda.
Ah, eu curto a direita. Tudo bem. Quem é que vai organizar? Esquerda ou direita? Por que você é melhor do que eu? Então, isso não tem sentido. O que vai ter sentido? Quando a maioria tiver legitimidade de votar. Então, vai ser a vontade da maioria. Isso é democracia. É quando todos são ouvidos e, como ninguém é melhor do que ninguém, vai valer a vontade da maioria. Então, como era a forma de governo na Grécia? Você tem aqui 1, 2, 3, 4 tipos de formas de governo. A monarquia, quando eu falo de mono, eu falo de um. Narquia, poder. Poder de um. Quem era esse homem que governava de maneira única, absoluta? Isso é democracia, Tiago? Claro que não. Porque a monarquia era dada como hereditário, poder hereditário. Era de pai para filho. Então a Grécia passou por um sistema de governo chamado de monarquia. O rei comandava a sociedade, a religião, o exército criava leis, era o juiz, o cara era tudo. Todo o poder era dado nas mãos do rei. A oligarquia. Oli vem de poucos. Oligarquia, poder de poucos. Garquia é poder, monarquia, oligarquia, democracia, ou seja, tudo isso é poder. Poucos. Poder de poucos. Oligarquia significa governo de poucos. Era um tipo de governo controlado por pessoas da aristocracia, pessoas com dinheiro. Então, quem mandava, geralmente, no sistema de governo da oligarquia eram pessoas com dinheiro. Pessoas abastadas, pessoas com condições, que governavam a maioria das pessoas que eram pobres. Democracia é isso? Não. Mas é um estágio de governo também que já sai da mão de um homem único. Então, quem vai mandar é o corpo administrativo. Quem vai administrar a nação são os oligarcas, a elite. Não somente um rei, mas uma elite. Interessante, né? Tirania. Ah, esse termo é muito bom. Tirano é aquele cara que manda de forma não legítima. Ele manda pelo poder da força. É o sistema no qual apenas uma pessoa governa após tomar o poder pela força. Olha que interessante. Então o tirano chega, toma a região, toma a cidade, manda, faz o que quer, o que não quer, porque ele é tirano. E se eu não quiser obedecer, eu morro, porque ele me mata, porque quem manda é ele. E qual é a legitimidade disso? A sua espada. O tirano manda através da sua própria vontade, porque é ele que tem o poder. De quê? Da força. É tão perigoso alguém que anda com arma, porque o cara acha que tem o poder nas mãos. Tirano. É claro que, eu estou puxando muito para a questão, puxando muito a sardinha para o desarmamento, né? Mas o tirano é aquela pessoa que manda pela força. Os tiranos quase sempre tinham apoio popular para se manterem no governo da cidade. Então ele vinha, controlava, as oposições eram esmagadas, mortas, destruídas, e depois ele tinha o controle da massa através de concessões. Vai ser depois, mais para frente, utilizado o termo de pão e circo pelos romanos. Se o povo que é explorado, é humilhado, é desnutrido, é miserável, se ele se der conta que está sendo explorado, que tem gente que está ganhando em cima da sua exploração, ele vai acordar e vai querer mudar. O problema é que, para que eu possa maquiar essa exploração, eu dou ao povo diversão e comida. O povo fica alienado. Desde o tempo do Império Romano já tinha as diversões, as grandes batalhas, os grandes conflitos, os grandes coliseus que as pessoas tinham a vontade de ir para se divertir. E nessas festas eram dado comida, era dado bebida, tudo de graça. Aí a pessoa fala, que homem bom, né? Só que isso durava uma semana e o restante do ano todo era de exploração. Legal. Agora o governo
mais interessante que a gente falou sobre ele no início, democracia. Governo em que o cidadão debate, decidem livremente as questões da cidade. Porém, na democracia grega, mulheres, estrangeiros, escravos não eram considerados cidadão. Mulheres, há pouco tempo, no século XX, é que pode ser dado o direito à mulher votar. No Brasil, só em 34. Eu estou falando de uma civilização que era dada antes de Cristo. Então, calma. Para a gente falar mal dos gregos, tem que pensar um pouquinho a respeito desse contexto. É um contexto do seu momento. Mulher não vota, estrangeiro não vota, nem muito menos escravo, que não era nem visto como gente. É interessante falar agora, na página 281, sobre uma cidade polis, muito famosa, Esparta. Naquele filme, Os Espartanos, 300 de Esparta, você vai ter o Leônidas como uma figura muito imponente, e você pode perceber, quem viu o filme, que eles são diferenciados. A criança é colocada com 7 anos largada na selva. Se ela sobreviver, ela vai se tornar um espartano de verdade. Quando a criança nasce, se ela tem defeito, ela é jogada no despenhadeiro. Olha o nível da coisa, né? Crianças eram submetidas a provas de fogo muito pesadas. Quem não aguentasse não merecia ser um guerreiro espartano. Falaremos sobre Esparta, um povo muito forte militarmente. Dentre as sociedades gregas, sem dúvida, uma das mais expoentes em termos de força. Uma das principais polis gregas foi Esparta, fundada no século 9 a.C. pelos dórios. Essa cidade-estado era organizada com base no militarismo, ou seja, a sua expansão era dada pela força, pelo domínio, pelo esmagar dos fracos. Os espartanos eram guerreiros, e olha só que símbolo bonito que tem de Esparta. Esse capacete aqui não apenas é um capacete de defesa, mas também ele traz uma certa imponência e dá ao inimigo a sensação de que o espartano é mais alto. Não é à toa que tem esse chapéu enorme aqui, entendeu? Esse capacete enorme era para dar esse aspecto de força e superioridade em termos de tamanho. No século 8 a.C., os espartanos começaram a enfrentar problemas com o aumento da população e a falta de terras para cultivar alimentos. Se eu não tenho alimentos, se eu não tenho terras, e se eu tenho uma população que cresce a cada dia, vamos pensar na nossa sala. Essa sala tem, vamos lá, digamos um exemplo, 20 pessoas para 25 lugares. Tá. Se eu colocar numa sala de 25 lugares, 35 pessoas, vai dar certo? Aí eu já dei aula inclusive para algumas salas assim. Se eu dar aula para uma sala de 50 pessoas num lugar de 25, não vai dar certo de jeito nenhum. Eu preciso fazer uma mudança. Vamos pensar então. Se os espartanos não têm espaço, não têm terra e tem muita gente, o que eu vou fazer? Se você fosse um aluno nessa condição, você exigiria da direção uma nova sala. Divide a turma, por favor, tem gente demais aqui. O que os espartanos vão fazer para então resolver esse problema? Tá curioso? Vamos ler então. Eles decidiram então conquistar militarmente territórios vizinhos. O que é isso? Você pediria a direção e ela abriria então a nova sala. Os espartanos não têm conversa. Quer dizer que eu não tenho terra e meu povo está crescendo? Vou tomar a terra do povo vizinho. Vou sair dominando as casas, as terras, as fontes de água. Após invadirem e conquistarem uma cidade, os espartanos da nobreza dividiam as terras entre si. A população aprisionada era então obrigada a trabalhar no cultivo agrícola e a pagar impostos aos espartanos. Você tem noção do que é isso?
Alguém vai na tua casa, toma teu quarto, bate na tua mãe, bate no teu pai e fala assim: a partir de agora, sua casa, que era sua casa, agora é minha. Como assim? Essa casa é minha desde muitos anos. Não me interessa. Sua casa agora é minha. E se quiser continuar morando aqui, vai ter que me pagar. Mas a casa é minha. Não, a casa não é mais sua, a casa é minha. Quem fala isso? O poder da minha espada. Os espartanos eram nesse nível. Os guerreiros de Esparta, tá curioso de saber como que funcionava a forma do espartano ser criado? Tá querendo saber como esse pessoal conseguia, como que era a educação deles? Eu conto na próxima aula. Beijo no coração de vocês. Saudades de todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.